Sabe aquele cabo de guerra que acontece dentro da cabeça da gente? Aquela briga, né, entre o que a gente quer muito fazer e o que, no fim, a gente acaba fazendo. Totalmente. Quem nunca? Pois é exatamente nesse campo de batalha interno que a gente vai mergulhar hoje. Exato. E o nosso ponto de partida é um material de estudo muito bom do pastor Cleves Silva, da Igreja Batista Crescer. Ele vai direto nesse ponto, explorando um conceito central, que é o fruto do Espírito Santo. E a nossa missão aqui, então, é usar esse estudo para entender o que é esse fruto, de onde ele vem, o que ele significa na prática. Tudo com base num trecho bem conhecido da Bíblia, de Gálatas, né? Isso. É basicamente uma análise de como, nessa perspectiva, o caráter de uma pessoa é formado. Ou, melhor, transformado. E o estudo já começa, assim, jogando a gente no meio do furacão, né? Ele cita um versículo que fala dessa oposição bem direta entre o que o texto chama de a carne e o espírito. Sim. E a análise deixa claro, esse conflito não é uma possibilidade, é uma certeza na vida de quem segue essa fé. São desejos que puxam para lados completamente opostos. E o mais interessante é que o texto não para no problema. Não mesmo. Ele apresenta uma solução. A ideia é que, ao entregar o controle da vida para o Espírito Santo, uma coisa nova começa a ser gerada. E essa coisa nova é o tal do fruto. Certo, então, para a gente começar a desembrulhar isso, acho que a primeira coisa é definir os termos, né? Porque o estudo faz uma distinção super importante. A gente ouve dons, fruto, e às vezes parece que é tudo a mesma coisa. E não é. Essa distinção é a base de tudo. Vamos lá. Primeiro, o dom, no singular. Ok. Conversão. Não é algo que ela tem, é alguém que está com ela. Ah, entendi. O dom é o próprio espírito. E os dons, com S, no plural, o que seriam? Aí já é outra coisa. Os dons são tipo um kit de ferramentas que o Espírito distribui. São capacitações, sabe? Habilidades específicas para servir a comunidade. Tipo, ensinar, liderar, essas coisas. Exatamente. Ensinar, encorajar, ter uma palavra de sabedoria. São ferramentas para o trabalho prático na igreja. Ferramentas para fazer algo. Ok, faz todo sentido. E o fruto, então, onde ele entra? O fruto é a consequência. Se os dons são sobre o que a pessoa faz, o fruto é sobre quem a pessoa se torna. Ah, Ele não tem a ver com uma habilidade, mas com a formação do caráter. O estudo usa a palavra resultado. O fruto é o resultado visível da ação invisível do Espírito na vida de alguém. São as qualidades morais que começam a brotar, entende? entendi. Isso. Nossa, isso clareia tudo. Então vamos mergulhar nesse resultado. O estudo aponta 3 características principais desse fruto. A primeira, se não me engano, fala da origem dele. Isso. A primeira característica é a origem é sobrenatural. A expressão é fruto do Espírito. Esse do é a chave de tudo. Não é fruto do meu esforço. De jeito nenhum. Não é fruto da disciplina ou da força de vontade. A ideia é que ele é gerado, ele é produzido pelo Espírito. O texto até contrasta isso com as obras da carne, que são as coisas que a gente faz quase no piloto automático, sabe? Sim. Para esse fruto aparecer, a análise sugere que precisa, primeiro, de uma atitude de humildade, de admitir, sozinho eu não consigo produzir isso. Mas espera aí. Aqui tem uma coisa que parece um paradoxo, e o estudo fala disso. Se a origem é totalmente sobrenatural, como que a segunda característica diz que o crescimento é natural? Uma coisa parece que anula a outra. Pois é, esse é o ponto que vira a chave no entendimento. É um paradoxo incrível. A origem é um milagre, mas o desenvolvimento segue um processo. Um processo natural. Exato. O estudo usa uma lei universal que está no próprio texto de Gálatas. Aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. A nossa vida interior é como um solo. O Espírito Santo tem a semente e o poder de fazê-la germinar, mas nós somos os agricultores responsáveis por cuidar do solo. Quer dizer que tem uma parceria. Uma parte divina e uma parte humana. Exatamente. O estudo traz uma citação que ilustra isso perfeitamente. Semeie um pensamento e você colherá uma ação. Semeie uma ação e você colherá um hábito. E por aí vai.
até colher um destino. Uau! O poder que faz a semente crescer é sobrenatural, mas o ato de semear, de cultivar, isso acontece com práticas diárias. O material aponta a oração e a leitura da Bíblia como os principais jeitos de semear e regar esse solo. Ok. Origem divina, mas o crescimento depende do nosso cultivo. Isso já me diz que não é algo que acontece assim num estalar de dedos. Certo. De jeito nenhum. E essa é a terceira característica. A maturidade não é instantânea, é gradual. Ninguém dorme uma pessoa impaciente e acorda um monge zen. Seria bom, né? Qualquer ideia de mágica, sabe? A formação de um caráter maduro, segundo essa visão, é um projeto para a vida inteira. Origem sobrenatural, crescimento natural e maturidade gradual. Com essa base, acho que agora a gente pode finalmente olhar para o fruto em si, para as 9 qualidades listadas lá em Gálatas. E o estudo do pastor Clevus propõe uma organização bem legal, né? Em 3 grupos. Isso mesmo. É uma forma bem didática para a gente entender a aplicação de cada virtude. O primeiro grupo tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. E as qualidades são amor, alegria e paz. Vamos começar pelo amor, que parece ser a base de tudo. Mas não é qualquer amor, né? Não de jeito nenhum. A palavra grega aqui é ágape. E é fundamental entender que isso não tem nada a ver com amor romântico ou afeto entre amigos. O estudo descreve como o amor da própria natureza de Deus. Um amor que não depende do outro. Exato. Não depende do que o outro faz, se ele merece ou não. É uma decisão de agir para o bem do outro, independentemente do que a gente está sentindo. É quase um superpoder que o Espírito oferece para quebrar o nosso egoísmo. Depois do amor, vem a alegria. Mas, de novo, imagino que não seja a felicidade de, sei lá, ganhar na loteria. Exatamente. O estudo define essa alegria, ou charis, como um otimismo santo. É um bem-estar profundo que não vem das circunstâncias, mas da conexão com Deus. É por isso que é possível sentir essa alegria mesmo em momentos difíceis. Porque a fonte não é externa. A fonte não é externa. Não é ausência de problema, mas uma confiança que transcende o problema. E para fechar esse trio, a paz. Que também imagino ser mais do que só ausência de conflito. Muito mais. O conceito aqui é o de shalom, do hebraico, que significa plenitude, bem-estar completo. É uma tranquilidade que vem da reconciliação com Deus. O estudo diz que essa paz excede todo o entendimento. Ou seja, ela não faz sentido lógico. Você pode estar no caos, por fora. Mas por dentro existe uma calma. Tem uma citação de um teólogo, Adam Clarke, no material que é perfeita. A paz é o primeiro fruto que se observa após o perdão de pecados. É a primeira evidência de que algo mudou por dentro. Fantástico. O segundo grupo, então, muda o foco para o nosso relacionamento com as outras pessoas. E aqui a gente tem longanimidade, benignidade e bondade. A primeira palavra, longanimidade, já não é algo que a gente usa no dia a dia. O que significa isso? Longanimidade é uma tradução direta do grego macrotomia, que tem uma imagem visual incrível. Significa literalmente fôlego comprido. Fôlego comprido, adorei. Ou lento para a ira. É a virtude que impede a gente de buzinar desesperadamente um segundo depois que o sinal abre, sabe? É a capacidade de suportar as provocações, as falhas dos outros com paciência, sem explodir. Certo. E benignidade, o que seria? Benignidade, ou crestes, é uma doçura no trato, uma disposição gentil, graciosa. É a ausência de aspereza. O material do exemplo de como Jesus tratou a mulher pega em adultério. Ele ofereceu gentileza e dignidade numa situação de extrema tensão. É a qualidade de ser uma pessoa agradável, né? Agradável de se ter por perto, que não usa palavras duras sem necessidade. Isso. Certo. Agora, a distinção que sempre me pegou. Benignidade e bondade. Elas parecem a mesma coisa. Qual a diferença que o estudo aponta? Essa é uma nuance muito interessante que o material, citando o estudioso William Barclay, esclarece bem. Elas são primas, mas não são gêmeas. A benignidade é sempre gentil, tem a ver com a forma. Já a bondade, ou agatosiune, é o amor em ação. E essa ação nem sempre é boazinha. Como assim? A bondade pode ser dura. Pode.
A bondade pode corrigir, pode repreender, dizer uma verdade difícil para um amigo, porque o objetivo final é o bem-estar dele, não só agradar no momento. A benignidade talvez se calasse para não criar conflito. A bondade age, mesmo que a ação seja desconfortável. Qual essa diferença é fundamental. Isso nos leva ao último grupo, que vira o espelho para nós mesmos. O relacionamento com o nosso mundo interior. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Exato. Começando com fé, que aqui, pelo contexto, tem um sentido um pouco diferente. A palavra grega é pistis, mas o estudo explica que não se trata da fé para salvação, mas de fidelidade. Confiabilidade. Isso, confiabilidade. É a qualidade de ser uma pessoa de palavra. O material cita John Stott, que define como a confiabilidade que convida outras pessoas a confiarem em nós. É ser alguém que termina o que começa, que é leal. A seguir, mansidão. Outra palavra que, como você disse, pode ser confundida com fraqueza. Totalmente. Mas, segundo o estudo, mansidão, ou prautes, é o oposto da soberba. Não é fraqueza, é força sob controle. Força sob controle, gostei. É a pessoa que conhece o seu valor, mas não precisa prová-lo humilhando os outros. O texto bíblico dá 2 grandes exemplos, Moisés e Jesus. Nenhum dos dois era fraco. A mansidão é resultado direto da humildade. E, por fim, o grande desafio de todos nós. Domínio próprio. O desafio final, sem dúvida, egikrateia, em grego, é literalmente autocontrole. É a capacidade de governar os próprios desejos, pensamentos, palavras, e aqui a gente volta para aquele cabo de guerra do começo. Exato. O domínio próprio é a força que o espírito oferece para vencer essa batalha. É o poder de dizer não para os impulsos da nossa natureza. É a maestria de si mesmo. Então, olhando para essa jornada toda, a gente começou com esse conflito, definimos o fruto, entendemos como ele cresce e agora passamos por cada uma dessas 9 qualidades. Qual é a grande ideia que amarra tudo isso no final? A conclusão que o material do pastor Cleves nos entrega é, ao mesmo tempo, simples e muito profunda. Se a gente colocar todas essas 9 qualidades lado a lado, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, o que a gente tem é um retrato perfeito do caráter de Jesus Cristo. Então, o objetivo final de todo esse processo é a semelhança com Cristo. Precisamente. O trabalho do Espírito, segundo esta análise, é esse: esculpir, moldar o nosso caráter para que ele se pareça cada vez mais com o de Jesus. É uma transformação moral de dentro para fora. O convite não é para tentar mais forte, mas para se render mais, permitindo que esse artesão divino faça a sua obra. Uma obra de uma vida inteira, como a gente viu. Uma vida inteira. Isso me deixa com um último pensamento, sabe? Algo que o próprio texto sugere de forma sutil e que vale a pena ponderar. A Bíblia fala em fruto do Espírito no singular. Não frutos, no plural. Exato. Isso dá a entender que essas 9 qualidades não são itens de um cardápio, onde a gente pode escolher ter paciência, mas abrir mão do domínio próprio. Elas são como os gomos de uma mesma laranja, são facetas de uma única obra. E a reflexão que fica é: será que o desenvolvimento de uma delas, especialmente a primeira, o amor ágape, não seria a chave que destrava o crescimento de todas as outras? Se esse amor é a própria essência de Deus, será que cultivá-lo não funciona como a raiz de onde as demais qualidades inevitavelmente brotam? Cada uma a seu tempo?